O que é que faz surgir uma crise no púlpito? Alguém que está aqui participando dos comentários pode dizer, a crise no púlpito ela surge quando o pregador não usa o púlpito da forma correta daquilo que deveria ser, pregar o evangelho, anunciar Cristo. Alguém pode dizer, pastor Renan de Mello, a crise no púlpito ela surge quando um pregador começa, em vez de expor a palavra, exaltar o nome de Deus através da Bíblia, começa a colocar os seus próprios conceitos, os seus próprios preceitos. Alguém pode dizer começa quando um pregador começa a atacar o outro. Enfim, Aham. muitos fatores podem levar o púlpito em crise. Mediante tudo isso, todas as circunstâncias, toda essa hipótese, eu queria saber do senhor, mediante tudo isso, o que seria um púlpito em crise? Mediante tudo isso. Tá. Eu acho que tem duas considerações importantes a fazer, mano. Primeiro, né? Sim, A gente tem que saber diferenciar púlpito de altar. sim, sim. Púlpito de altar. Porque o altar aponta para a comunhão, o altar aponta para a oferta, o altar é o sacrifício de louvor que a gente oferece, como o escritor aos Hebreus fala, o altar aponta para a oração. Então, quem é pregador depende mais de altar do que de púlpito. Sim. Eu acho que isso é uma grande consideração. Por quê? Porque o púlpito em si, o que é o púlpito? A palavra púlpito, você sabe melhor do que eu, vem do latim pulpitum, com M no final, púlpito, e significa Uhum. nada mais nada menos do que plataforma ou palco. Então aqui Sim. a gente já começa a achar uma raiz da crise. Aqui a gente já Uhum. começa a achar uma raiz de uma possível crise. Porque quem é crente, é o que eu quero agora. Nós vamos precisar mais de altar do que de púlpito. Mas eu acho que a grande raiz é para quem se confia o púlpito. O que é o púlpito? O púlpito é a plataforma de onde se expõe a palavra de Deus. Por que tem púlpito nas igrejas? É um lugar central que a gente coloca ali no altar para que a palavra tenha um lugar de relevância no culto. A palavra tem um lugar de relevância no culto, então abre-se a palavra, ela é exposta, ela é vista. Algumas igrejas mais antigas, né, mais tradicionais, dizendo assim, você pode ver que elas têm um carinho, um apreço muito grande pelo púlpito, e você é obrigado a pregar no púlpito em si, porque o púlpito tem um apreço. Então, eu acho que a raiz do problema começa quando a gente não consegue entender o que é o púlpito e a quem se confia o púlpito. A gente já falou sobre isso aqui. Eu acho que o púlpito está em crise porque está se franqueando o púlpito a qualquer tipo de pessoa. Eu acho que o crivo ficou muito, a peneira ficou muito grossa. Não que Sim. a gente deva cercear o direito de ninguém pregar, foi o que eu falei aqui, porque pregador, ele não depende de púlpito, ele depende de altar. Então, se Sim. tiver no altar, Deus vai abrir os púlpitos, as coisas vão acontecer. Mas eu acho que o grande problema é quem se franquia, porque hoje em dia, vamos falar a verdade aqui, existe a faca de dois gumes. A gente tem que olhar o lado dos pregadores, mas tem que olhar também o lado de quem convida. Quando eu convido um pregador, qual é o meu intuito em convidar um pregador? Eu quero atrair o povo para a igreja ou eu quero ganhar almas? Eu quero edificar a minha igreja ou eu quero eu quero transformar o púlpito num palco, literalmente, que a origem da palavra púlpito é palco. Então, amigo, eu acho que começa por aí. Claro que existe um desdobramento disso, a gente vai tentar falar aos poucos aqui, repetindo, ninguém Uhum. aqui é dono da verdade, nós só estamos tentando Sim. chegar a um pensamento, mas eu, na minha singela opinião, nesses quase 15 anos de estrada, eu acredito que o grande problema começa quando a quem você vai franquear o púlpito da sua igreja. Sendo um pastor de igreja, quem eu vou convidar para pregar? Eu ouvi esse camarada antes? Quem me indicou? O que esse cara fala condiz com aquilo que a minha igreja acredita? Né? Peraí, Uhum. deixa eu avaliar a vida desse cara aqui. Qual é a igreja dele? Esse cara está na rede social, vou dar um exemplo aqui, o cara tem 500 mil seguidores, mas o cara não posta uma foto na igreja dele. O cara não posta uma foto sentado na escola dominical. O cara não posta uma foto com o pastor dele. Eu acho isso incrível. O cara posta foto com pastores do mundo inteiro, mas não posta uma foto com o pastor dele. Peraí, então quem esse cara ouve? Esse cara é mentoreado por quem? Onde esse cara toma ceia? Onde esse cara dizima? Onde esse cara oferta? Então eu posso franquear o meu púlpito para ele? Então, amigo, com todo o respeito que eu tenho aos pastores do Brasil, e Deus me deu o privilégio de ter muitos amigos pastores, pastores de igreja, mas eu acredito que a raiz do problema se dá a partir dos convites que são feitos. Não é nem do convite,
É a intenção com que se convida. É a intenção. Por que eu vou convidar tal pregador? É porque ele tem uma palavra que vai edificar a minha igreja ou porque ele vai arrastar gente para a minha igreja? Sim, sim. Pastor, passando desse ponto do convite, quando chega, tem a peneira, enfim, o pastor chegou no púlpito, chegou ali Sim, no, claro, no perfeito. palco, chegou ali no palco. O, qual é o dever dele, chegando ali no propósito dele, chegando ali no palco, chegando ali no púlpito? O propósito dele, unicamente transmitir a palavra, pregar a palavra. E uma vez que esse não seja o propósito, não seja o foco, eu acho que eu coloco, eu já perco já o que é o sentido de eu Sim, estar ali. sim. Porque o foco objetivo é transmitir a palavra. Uma vez que eu chego ali e Claro. aproveito uma oportunidade para dizer o que eu penso, para falar o que eu acho, a Para mandar recado. oportunidade para eu. A oportunidade, dependendo do lugar onde você está, é a oportunidade que eu tenho para poder acusar um outro companheiro ou falar aquilo que está guardado no meu coração, ou seja, eu perco o foco. Eu acho que seria muito interessante a gente colocar aqui que o público ali, o principal objetivo ali é glorificar a Deus através da pregação da palavra. Eu acho que esse é o foco do pregador quando ele chega ali naquele momento, transmitir as verdades que Deus confiou a ele. Você concorda, pastor? Claro, concordo. Concordo, número, gênero e grau. Aí voltando agora a um outro pensamento, o que eu acredito? Sim, Subiu no púlpito e você está no púlpito, o seu dever é pregar a palavra. Agora a gente tem que analisar, ainda dentro da temática de convite, qual é a proposta que te colocaram no púlpito. sim, Qual é a proposta? Me convidaram para quê? Eu acho que aqui está o X da questão. Por quê? Porque, vamos supor, você vai pregar, você vai dar uma palavra, na verdade, numa reunião de obreiros, é uma coisa. Você vai dar uma palavra num culto da vitória, é outra coisa. Você vai dar uma palavra num culto evangelístico, é outra coisa. Então, acho que a primeira consciência que o pregador tem que ter é isso. Para que eu fui convidado? Você quer ver um exemplo? Vou falar de mim. Eu recebo muito convite para falar de escatologia. Eu nego todos. Eu não aceito um. Porque escatologia não é uma área que eu domino. Então, eu vou ficar no sim, púlpito, jogando conversa fora, enchendo linguiça, falando besteira, coisa que eu não sei, coisa que eu não domino, que eu não me dediquei a estudar. Então, acho que a partir do problema que o cara acha que ele, por ser pregador, ele pode falar de qualquer assunto, já temos um problema. Já temos um sim, problema. Eu tenho que saber até onde vai a minha alçada. Eu tenho que saber até onde vai o meu nível de... a minha capacidade para poder falar alguma coisa. Porque a gente fala, o Espírito Santo dá a palavra certa, mas ele dá a partir daquilo que você tem. Se eu não tiver lido a Bíblia, não tiver nada, ele não vai me dar nada. Então, eu tenho que entender isso também. Aí, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é importante, vou falar de um pastor de igreja. Vamos tirar aqui a questão do pregador, um pastor de igreja, que é quem mais usa o púlpito. Quem mais usa o púlpito não é o sim, pregador. Quem mais usa o sim, púlpito é o sim. pastor da igreja. Então, às A vezes, todo dia ali. eu vou usar aqui um exemplo da minha igreja. Nós somos 150 mil membros na DEVEC. O nosso pastor é uma voz profética nessa nação. Então, existem assuntos que o pastor tem que abordar no púlpito. Ele tem que deixar a igreja atualizada. Por quê? Porque se a igreja não ouvir pela boca do pastor, vai ouvir pela boca do falso profeta. Se a igreja não ouvir Uhum. pela boca do pastor, vai ouvir pela boca da mídia. Vai ouvir pela boca do político. Vai ouvir pela boca... Então, eu acredito que o pastor tem que se posicionar em alguns assuntos. Então, nem sempre, quando se assume o púlpito, você vai falar única e exclusivamente da palavra, da Bíblia. Vai depender da proposta para aquilo que você foi convidado. Ok? Agora, Sim, voltando para o sim, pregador. Então, pontuando aqui, pastor de igreja. sim, Pastor de igreja. Agora, vamos pontuar do pregador. Se eu fui convidado a pregar num evento evangelístico, então minha palavra tem que ser evangelística. Aí o que a gente vê, onde é que começa a acontecer problema também, é que o cara é convidado para falar num evento evangelístico, aí é o que você falou, é o que o senhor falou. Aí o cara começa a abordar assuntos que não tem nada a ver com a temática, com a proposta do evento. Então aí o cara começa... É um culto evangelístico, vamos supor, uma cruzada. Aí o cara começa a atacar outros pregadores, o cara começa a falar de si mesmo. E eu gosto de testemunho pessoal, eu acho legal o cara que tem um lindo testemunho pessoal para contar, mas é o que o senhor falou. O foco, se eu fui convidado para pregar, eu tenho que pregar. Então o foco é a palavra. A partir do momento que o cara começa a ficar na berlinda, em cima do altar, mesclando assuntos, aí nós já temos um problema também. Eu acredito, concordo contigo perfeitamente. Quando o cara tira o foco da palavra, falando do pregador em si, quando o cara tira o foco da palavra,
aí nós já começamos a ter uma crise muito séria também no altar. Talvez as pessoas